Um outro destaque: a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foi questionada publicamente pela primeira vez sobre o envolvimento do senador Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vorcaro. Ela evitou dar a sua opinião sobre o caso e afirmou que o pré-candidato à presidência é quem deve se posicionar. Na semana passada, o vazamento de um áudio em que Flávio conversa com o dono do Banco Master para financiar o filme sobre o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, passou a gerar alguns desgastes na pré-campanha do senador. Chamar o Luiz Felipe Dávila, porque há dúvidas, sobre o relacionamento de Michele, esposa de Jair Bolsonaro, madrasta de Flávio, qual seria a dinâmica da família e o relacionamento dela com os filhos do esposo, com os enteados. E há muitas cobranças sobre o posicionamento e até umas mensagens que ela acaba publicando, mensagens enigmáticas. Você acha que pode transparecer para os apoiadores ou para o grande público que haveria aí um racha na família Bolsonaro? Isso, de alguma maneira, pode prejudicar politicamente o plano do PL da família Bolsonaro, Dávila? Caniato, Michele Bolsonaro foi extremamente diplomática, disse que ela vai cuidar do marido dela e ela tem uma candidatura ao Senado no Distrito Federal para tomar conta. E disse corretamente, olha, quem tem que tratar desse assunto é Flávio Bolsonaro, não eu. Então acho que ela saiu-se muito bem com a sua colocação na tamanha saia justa que ela está. E não é segredo para ninguém que a relação entre Michele Bolsonaro e os enteados não é a melhor possível. Aliás, existem ali várias faíscas. E, portanto, acho que ela se saiu muito bem na sua colocação neste momento. Foi serena, diz que a prioridade é cuidar do marido, depois ela tem a prioridade da própria candidatura do Senado e que este é um caso no qual a resposta tem que ser dada por uma única pessoa, Flávio Bolsonaro. E não há dúvida de que com essa atitude ela mostra maturidade política e está ali no banco de reserva esperando ser convocada para essa seleção do PL, se por um motivo ou outro o jogador principal seja desfalcado por alguma contusão. Só que não é uma contusão física, é uma contusão política causada por uma mentira. Deixa eu passar para o Bruno Musa, porque o que eu observo, viu, Musa, é que há uma cobrança velada por muitos para que Michele se posicione como uma advogada de Flávio Bolsonaro, que ela defenda ele com unhas e dentes nessas acusações que ele recebe de, conexões pouco transparentes com Daniel Vorcaro. Você acha que faz bem ela ser diplomática, como destacou o Dávila? Quem tem que explicar é o Flávio. Você acha que ela deveria adotar essa postura de é uma ilação, estão querendo acusar, tirá-lo do jogo, alguma coisa desse tipo? Eu acho que ela deve ser realmente mais estratégica. Nem toda briga deve ser externalizada, nem todos os movimentos e as suas próprias decisões devem ser externalizadas e justificadas. Ela, até o momento, não tem nenhum cargo público, então as suas ações pessoais não devem ser justificadas, nem tampouco as pessoas cobrarem que ela deva fazer isso. Há uma cobrança excessiva, no meu entender, até mesmo na falta de responsabilidade ao se intrometer na vida privada das pessoas. Claro que tudo isso impacta o processo político, impacta as possíveis decisões, mas não é porque a pessoa ela é pública que tudo deve ser justificado, tudo deve ser pontuado por ela. Então eu acho que não, acho que uma postura mais política nesse caso faz muito mais sentido e evita, diz que me disse, de todos os lados. Se ela se posicionasse e dissesse que ela não tem nenhum problema com ele, haveriam pessoas que colocariam o contrário, diria que ela está mentindo. Se ela de fato diz que tem uma briga, também uma inundação de matérias viria a público, prejudicando todo esse processo, dizendo, tá vendo, eu disse, é impossível essa relação. Então, me parece um perde-perde. Contudo, se ela for realmente nesse lado mais político e deixa no ar, a gente acaba tentando decifrar através das entrelinhas. Mas há claramente um menor número de, digamos, entre aspas, porrada em português clássico que ela tomaria,
que seria sim ou sim. Então, acho que, nesse caso, esse campo político faz muito mais sentido. Pois é, chamar o Cristiano Beraldo para analisar essa situação. Beraldo, eu observo que Michele, apesar de ser muito elogiada, muitos mencionam que ela será uma política de valor dentro do PL, enfim, talvez esteja se descobrindo e trabalhando cada vez melhor a sua retórica para provavelmente avançar no campo político. Ao que tudo indica, conseguiria garantir uma cadeira ao Senado pelo Distrito Federal, mas há quem projete nela voos maiores. Agora, esse talento que muitos apontam para Michele Bolsonaro, você acha que isso causa algum mal-estar dentro da família? Olha, Caniato, ao que parece, olhando de longe, sem dúvida nenhuma, eles não contavam com Michele Bolsonaro se tornando um personagem político. Jair Bolsonaro foi casado, salvo engano, 3 vezes, tem filho com todas as ex-mulheres e com Michele. Não é uma família tradicional, digamos assim, e, obviamente, os 3 filhos mais velhos, eles são as figuras que herdariam o prestígio eleitoral do pai. Só que Michele Bolsonaro surge como uma pessoa que não tem o sangue Bolsonaro, mas que conseguiu, com a oportunidade que teve, e que inclusive justiça seja feita, foi dada por Valdemar da Costa Neto, quando entregou a ela, salvo engano, a presidência do PL Mulher, e ela viajou o Brasil inteiro conquistando um público próprio. Então hoje Michele Bolsonaro tem essa popularidade. E no momento em que Flávio Bolsonaro está aí sob ataques, em que começam a ter dúvidas, e veja, a gente precisa considerar também, Caniato, nós estamos no Brasil. O brasileiro, ele, no seu volume maior, ele votaria em Flávio Bolsonaro da mesma forma, com encontro convocado, sem encontro convocado. No geral, as pessoas têm motivação para o voto diferente daquela que muitas vezes a gente discute aqui. O problema é que quando existe um problema com o candidato, o universo da política se move para se valorizar. Então, hoje existe uma pressão para que, eventualmente, Flávio Bolsonaro reveja alguns acordos que tenham sido ali articulados para trazer outros partidos para fazer essa composição. Há aqueles que estão queimando o Flávio Bolsonaro porque com Michele Bolsonaro poderiam ter um maior espaço num eventual governo. Então, os interesses acabam sendo interesses particulares, interesses de determinados grupos e que, em geral, não tem nenhum alinhamento com o melhor interesse do Brasil. Então, nesse caso, eu tenho certeza que haverá essa turma torcendo e articulando em favor de Michele, mas Flávio Bolsonaro está longe de estar morto. Acho que haverá ainda uma queda de braços, mas hoje, olhando hoje, eu acredito que essa queda de braço ainda favoreça Flávio Bolsonaro. Pois é, o tom das matérias e das reportagens que tratam da postura de Michele Bolsonaro acabam mencionando justamente esse silêncio dela. Deixa eu passar para o Mota, porque na verdade acaba sendo uma versão do fato, né? Ela optou em ficar calada, ela poderia ter verbalizado, atuado como uma advogada de Flávio Bolsonaro, poderia, mas optou pela discrição, pelo silêncio. Mas isso por si só revela algum tipo de problema na família ou acabam semeando a discórdia, como se diz no dia a dia, Mota? Caniato, com esse gesto, a ex-primeira-dama deu uma aula de política prática. Quem dera outros políticos prestassem atenção. Há momentos em que o silêncio é a melhor resposta. Ninguém precisa responder todas as perguntas que lhes são feitas, especialmente quando se trata de um político e especialmente quando a intenção explícita da pergunta é colocar você numa saia justa. Especialmente numa situação imprevisível, como a que o Brasil vive hoje, que está produzindo um susto a cada dia, especialmente em um momento em que há tanta coisa em jogo como no processo eleitoral desse ano.